Boa noite a todos. Boa noite, Claudinha. Boa noite, minha querida. Todos os nossos queridos amigos que estão conosco. Estamos aqui para o nosso amado Evangelho. É verdade. E aí nós lembramos e pedimos que convidem as pessoas, porque o Evangelho é aquele momento onde não só os encarnados, mas os amigos espirituais vêm para ouvir a palavra e estudar junto conosco. Ansiosos. E aí vem o quê? Vem a luz. E aonde aparece a luz, a escuridão se dissipa. Exato. Não esqueçam de colocar suas aguinhas, que elas serão magnetizadas. Cada copinho para cada participante, porque cada um tem o seu remedinho específico. Bom, para iniciar, nós vamos ler esse livro amado, Fonte de Paz, do nosso querido Chico. E essa mensagem, número 9, ela nos diz o seguinte: pequeno estatuto do servidor da beneficência. Amar ardentemente a caridade. Colocar-se no lugar da criatura socorrida. Considerar a situação constrangedora da pessoa menos feliz. Amparar com discrição e gentileza. Encontrar tempo para ouvir os necessitados. Nunca ferir alguém com indagações ou observações inoportunas. Abster-se de quaisquer exibições de superioridade. Usar a máxima paciência para que o necessitado se interesse pelo auxílio que se lhe ofereça. Jamais demonstrar qualquer estranheza ante os quadros de penúria ou delinquência, buscando compreender fraternalmente as provações dos irmãos em sofrimento. Aceitar de boa vontade a execução de serviços aparentemente humildes, como sejam carregar pacotes, transmitir recados, efetuar tarefas de limpeza ou auxiliar na higiene de um enfermo, sempre que o seu concurso pessoal seja necessário. Respeitar a dor alheia, seja ela qual for. Aceitar os hábitos e os pontos de vista da pessoa assistida, sem tentar impor as suas próprias ideias. Tolerar com serenidade e sem revides quaisquer palavras de incompreensão ou de injúria de que venha receber. Olvidar melindres pessoais. Criar iniciativa para resolver os problemas de caráter urgente na obra assistencial. Evitar cochichos ou grupinhos para comentários de feição pejorativa. Estudar para ser mais útil. Não apenas verificar os males que encontre, mas verificar-lhes as causas que se lhes faça a supressão. Cultivar sistematicamente a bênção da oração. Admitir os necessitados não somente na condição de pessoas que se candidatam a recolher os benefícios que lhes possamos prestar, mas também na qualidade de companheiros que nos fazem o favor de recebermos a assistência, promovendo e facilitando a nossa aproximação do Cristo de Deus. Emmanuel. E Emmanuel é muito forte, e o que ele fala tem uma clareza muito grande. Então, são instruções, são palavras que... Recados diretos para todos nós. Que nós possamos servirmos melhor, atentar aos detalhes, olhar a pessoa ao nosso lado com mais humildade, com mais clareza. Aquele que às vezes nos depara com maior dificuldade, não tenhamos a impaciência. Isso. Tenhamos a paciência de ouvir. Sim. E fazer o que for possível para ajudar. Esse é uma das modalidades da caridade. Exatamente. Quando emprestamos o nosso tempo, o nosso ouvido, o nosso olhar, para a gente poder... Aquela pessoa precisa daqueles segundos espirituais. Exatamente. E por tudo isso, pelas palavras, por esse momento do Evangelho, nós iniciamos a nossa prece com a palavra de gratidão.
Gratidão por todos esses recadinhos amorosos que recebemos de tantos amigos espirituais. Quando abrimos um livro, quando olhamos alguma frase, são os recadinhos que o Pai nos manda através dos amigos espirituais e não só dos amigos espirituais. Muitas vezes os nossos amigos encarnados chegam a nós com uma frase, com uma mensagem mesmo de um bom dia e que nós precisávamos ouvir. Então essa nossa prece inicial tem por tema gratidão, que nós possamos olhar para o nosso irmão sempre com indulgência, com amparo, com paciência, para que o Pai também, sempre tão amoroso e fraterno, misericordioso, tenha sempre, e Ele tem, sempre tem, essa indulgência para conosco. Graças a Deus. Graças a Deus. A nossa querida amiga Cláudia agora vai ler o Evangelho. Com muita alegria. Com muita alegria, mais uma vez, vamos receber as orientações que o Cristo nos deixou através desse Evangelho de amor, educado, amoroso, mas disciplinador. Vamos ler o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, obra codificada pelo nosso querido Allan Kardec. E esse capítulo 10 é uma das bem-aventuranças que fazem parte do Sermão da Montanha. Se intitula Bem-aventurados os que são misericordiosos. E a leitura de hoje foi enviada através do Espírito Protetor chamado José e vai falar sobre a indulgência, uma palavra grande com um significado tão bonito e muitas vezes por nós deixada de lado. Nossa companheira, quando leu a fonte de paz que Chico nos trouxe, através dessas diretrizes, desse estatuto, ou seja, dessas normas de conduta para a beneficência, para que a gente possa fazer com eficiência esse bem, falou sobre a indulgência. E aqui nós possam ter certeza, nós não combinamos nada, absolutamente nada. Ela lê, a gente vai escolhendo aqui uma coisa que se identifique mais conosco neste momento, e a palavra que foi lida lá como uma das sugestões de comportamento é repetida aqui dentro do Evangelho, através da mensagem de José. A indulgência, essa doçura no olhar, no julgar, no falar, no compreender. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de não se tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Escusa plausível, séria, não das que, com aparência de atenuar a falta, mais a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo neste caso, tem o cuidado de o atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e, as mais das vezes, velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estais a censurar, que valeis mais do que o culpado? Ó homens,
Quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem os vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis, quiçá, cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José, o Espírito Protetor. Como precisamos desenvolver esse sentimento de uma nobreza tão grande dentro de cada um de nós. Termos esse olhar mais doce, mais compreensivo, menos acusador, menos ríspido, menos duro sobre o outro. É um exercício diário. Sobre o outro que está no nosso lar, com o qual os espíritos caem todas as máscaras e nós nos conhecemos. Sobre o outro que encontramos durante a jornada e talvez não iremos mais encontrá-lo, mas fez parte da nossa caminhada e muitas vezes, em vez de abrirmos os braços, estendemos o dedo. E foi falado com muita propriedade quando nós não formos nós, mas nós formos defrontados com outra pessoa que venha trazer malevolência, né? Que a gente não alimente isso. Que não alimente. Que não alimente. Que sejamos nós o interromper, né? O interromper desse não desencadeamento. Deixa seguir né? adiante. E é muito difícil. Nossa, a gente está numa roda viva, numa rotina. Precisamos orar muito para que, quando formos defrontados a essas armadilhas, que eu chamo de armadilhas... São armadilhas. Porque nós nos alimentamos daquilo, a gente vai dando corda para o negócio, né? Se a gente não ficar atento de que nós estamos exatamente na mesma frequência de quem está falando, fazendo a maledicência, nós somos cúmplices da situação. Exato. E esse estudo, esse evangelho, essa oração, ele vai dando para a gente, Claudinha, essa base, né? Sim, essa segurança. Sim. Estamos em aprendizado. Sim. Estamos todos caminhando. Mas nesses momentos a gente sente que é socorrido. Porque algo toca. Sim. Não, peraí, não é o caminho. Não é o caminho. Vamos ficar retidos em não julgar. É a consciência. O tribunal está aqui. Porque também são onde estão escritas as leis de Deus. Quando nós infringimos... Nos sentimos mal. Nos sentimos envergonhados. Nos fomos descobertos. E mesmo que não sejamos, nós, o nosso papel, o nosso desenvolvimento, ele grita. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso consigo mesmo. Não entre nessa armadilha, como disse a nossa companheira, porque é uma das cascas de banana, que nós usamos muito, né, esse termo, que são colocadas. Eu escorrego se eu não ficar atento. Exato. A minha vigilância. Orar e vigiar, né? É que vai determinar se eu escorrego ou não. Se eu estou num processo de educação da minha alma, que é para que ela se torne mais sadia, saudável, eu preciso orar mais e me vigiar mais para que eu não incorra nos mesmos erros. Exatamente assim. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha, nós estamos aqui quando a gente lê, quando a gente estuda,
E a gente já leu e já estudou Sim. e já releu, mas Sim. sempre surgem coisas novas Sim. para nós, para vocês. Então, como é importante o horário do Evangelho Muito no lar, importante, gente, com a muito família, né? importante. Graças a Deus. É onde a luz, ela vem remover os miasmas. Você sai daquele círculo de sombra onde você estava pensando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, caminhando num labirinto sem encontrar a saída. Aí vem o Evangelho amoroso, assim, a saída está na mudança de comportamento. Nós precisamos mudar os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, para que outros mais saudáveis possam aportar em nós. E aí, com as mudanças do comportamento, os resultados ficam diferentes. Exatamente. Né? Exatamente. Como é que a gente quer mudar se a gente não muda o que está fazendo? Então, e com todas essas maravilhosas informações, com essa luz do Evangelho, nós estamos aqui para, com essa prece, termos esse desfecho, né, do nosso título de hoje, da nossa leitura de hoje, em que foi falado sobre a indulgência, né? A indulgência. Pode fazer então e vamos a nossa fazer prece. a nossa prece de encerramento, agradecendo muito, intensamente, esse Evangelho que nos ofereceu hoje esse assunto, né? Esse comportamento, para que cada um faça a sua reflexão. Encare isso como uma grande oportunidade de transformação. É uma ferramenta. A indulgência verdadeira, aonde eu torno o meu olhar sobre o outro mais doce, mais compreensivo. A minha boca, ela tem, em vez de censurar, ou ela se cala, ou então que saiam dela palavras de elevação. Não tem como dar errado. É preciso que a gente transforme. O olhar meu seja de muito mais amparo do que de condenação. E também as minhas palavras sejam de elevar do que de ofuscar, de depreciar. Isso, todo esse processo da indulgência é interno. É gerar essa usina de amor, de eficiência do bem, para que eu possa me tornar mais leve, mais suave, e a indulgência, ela acontece naturalmente. Mas antes dela acontecer naturalmente, nós precisamos treinar, e estamos todos em treinos. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor nos oferece no dia de hoje, por essa noite que se inicia aguardando um novo ciclo. Tenha sempre a certeza absoluta que quando o Evangelho entra dentro do nosso lar, tudo se modifica. A magia acontece, mas é preciso que a gente dê o passo. Mantenha-se firme na leitura, mantenha-se firme no comportamento, mantenha-se firme nas mudanças de atitude. Não faça pelo outro, faça por você. O outro vai receber os benefícios da nossa mudança, mas a grande vitória é o combater o bom combate, como disse o nosso querido Paulo. Que Jesus, que essa equipe espiritual possa estar presente hoje e sempre em nossas vidas. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Agora vamos beber a nossa aguinha. E vocês vão beber as de vocês.